E hoje, né, como foi a chamada durante a semana passada e os coordenadores de polos e os tutores presenciais avisaram a vocês, nós estamos na nossa segunda semana de informática. Essa semana que traz assuntos referente à gestão de TI e que é um importante meio para que você, de repente, né, que está num polo muito distante aqui do município de Porto Velho, começar a estar envolvido com a tecnologia da informação, saber o que está acontecendo, quais são as tendências, o que estamos falando, o que é essa gestão na área de TI e que você comece a se aprofundar, a ter um conhecimento mais específico na área que você escolheu para atuar. Junto comigo estarei fazendo a assistência, né, durante essa palestra, está o professor Elias. Muito boa noite, professor. É o nosso palestrante dessa noite e as dúvidas que surgirem, né, vá anotando que no final da palestra nós iremos selecionar a sua pergunta e passar ao palestrante da noite. Nos acompanhe, fique muito à vontade e tire suas dúvidas conforme for surgindo. Boa noite a todos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre um sistema de painel de indicadores que é utilizado aqui no Instituto Federal. É bom poder falar com vocês, já tive a oportunidade de participar aqui mais uma vez, poder conversar e transmitir um pouco mais agora já da área da experiência mesmo do dia a dia nessa parte de gestão. Qual é a vantagem de você trabalhar com indicadores, com gestão de informação? Em qualquer instituição, seja ela no comércio, no governo, onde quer que seja, há necessidade de os gestores terem informações para a tomada de decisão. Por exemplo, se você tem num supermercado, um dono de uma rede de supermercado, ele precisa ter informações necessárias para gerir o seu negócio. No governo, também não é diferente. Aqui no Instituto Federal também precisa de informações estratégicas que sejam fáceis e que possam ajudar os gestores a tomar decisões relacionadas ao ensino, decisões relacionadas a assuntos administrativos da instituição que de uma forma direta ou indireta vai atingir vocês, alunos, seja por meio dos professores, seja por meio das aulas e dos cursos que são oferecidos pela instituição. Agora, como é que funciona esse processo de desenvolvimento de uma ferramenta que vai gerar indicadores para uma instituição? Aqui no Instituto Federal, nós trabalhamos com um planejamento estratégico de TI. Então, a Diretoria de Gestão de TI do Instituto Federal, ela tem um plano estratégico de TI e nesse plano estratégico tem ações norteadoras que vão ajudar os técnicos de TI a desenvolver ferramentas que vão atender às necessidades da instituição. Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês algumas dessas informações que estão contidas nesse plano estratégico. Então aqui nós temos no quadro o plano estratégico de TI. Então tem a missão, aprendizado e conhecimento, processos internos, comunidade acadêmica, sociedade e visão. Então ele é dividido nessas áreas, né? E o objetivo é atingir a visão da Diretoria de Gestão de TI, que é consolidar-se como uma organização eficiente, reconhecida tanto interna quanto externamente pela qualidade e excelência das soluções e infraestrutura de TI. Agora, quais são esses objetivos estratégicos? Então, é prover infraestrutura e soluções de tecnologias padronizadas. Uma coisa que a DGTI do Instituto Federal está muito preocupada é de ampliar a adoção e a oferta de soluções de TI baseadas em software livre. Isso porque é um padrão tecnológico do governo. Então, o governo federal ele utiliza essa tecnologia de software livre. Então, por ser uma necessidade institucional do governo, então o Instituto Federal também segue essa mesma linha, padronizando as suas soluções de TI utilizando software livre. E isso é importante porque quem trabalha na área de TI, você que é aluno e precisa entender isso, antes de você começar a desenvolver um produto, um software que vai atender a alguém,
a instituição, uma empresa, há uma necessidade de gerenciamento, e nesse caso a gestão é feita por meio de um planejamento estratégico. Então, o primeiro aspecto é que a solução de TI ela precisaria ser desenvolvida no padrão do governo, que é um software livre. Voltando aqui no quadro, também uma das outras necessidades é divulgar as soluções desenvolvidas institucionalmente, tanto dentro e fora do IFRO. Então, o objetivo também, por meio dessa ferramenta, é disponibilizar externamente para a sociedade as informações da instituição e, com isso, gerar transparência nas informações que a instituição contém, para que a sociedade possa saber também o que está acontecendo aqui no IFRO, porque, afinal de contas, a instituição deve isso à sociedade. Isso também faz parte do documento norteador do Plano Estratégico de TI do Instituto e que também é parte norteadora desse processo antes do desenvolvimento da ferramenta. E um aspecto final é adotar práticas de gestão do conhecimento, e isso inclui compartilhar com projetos, ações e soluções para o IFRO. E daí nós entramos nessa pergunta: o que é BI? Então, para atender essa necessidade da instituição, que é prover software livre, de acordo com a demanda do governo federal, fornecer informações tanto dentro como fora e prover soluções de tecnologia, daí optou-se por utilizar uma ferramenta de BI. BI é Business Intelligence, ou inteligência de negócios, e é uma área dentro da TI que ajuda os gestores e aqueles que tomam decisões estratégicas na instituição a terem as informações na mão para que, quando eles precisarem tomar essa decisão, essa informação esteja muito fácil e eles possam, com base nessas informações, decidirem, por exemplo, planejar ações futuras e também como serão investidos os recursos de uma instituição. Daí surgiu essa necessidade e surgiu essa demanda para a DGTI, a solicitação desse serviço, de produzir uma ferramenta que vai fazer exatamente isso, prover a solução de Business Intelligence, de inteligência de negócios, para responder às questões relevantes da instituição com o objetivo de gerar informações estratégicas para o IFRO. Agora, o que está envolvido no BI, nesse processo de BI, falando agora mais tecnicamente, já na parte de informática de TI. Então, BI envolve a parte de Analytics, Data Mining, OAP, BPR, Benchmarking, Data Warehousing e Reporting. Cada uma dessas áreas são importantes. Então, o que está envolvido em cada uma dessas áreas? Está envolvido acessar as informações da instituição que estão armazenadas nos bancos de dados dos diferentes sistemas que são utilizados. Então, o que exatamente vai fazer a ferramenta de BI? Ela vai coletar os dados, vai tratar esses dados e vai armazenar em um lugar específico. Então, esse processo de coleta, tratamento, armazenamento e tradução dos dados em informação inteligível dá-se o nome de Business Intelligence. E é exatamente isso que é feito aqui no Instituto Federal. Então, foi desenvolvida uma ferramenta que faz exatamente isso, coleta os dados dos diferentes sistemas para gerar a informação estratégica. De maneira mais prática, como seria isso? Vamos ver aqui no quadro, que ela tem aqui as principais ferramentas de BI no mercado. Então, para você fazer isso, você tem que primeiro adotar uma ferramenta. No mercado tem várias, como a Pentaho, a Tableau, MicroStrategy, a Oracle fornece soluções de BI, a Microsoft, a IBM. Então, existem inúmeras ferramentas de BI disponíveis, mas, como eu mencionei, a nossa estratégia de negócio e de gestão institucional é que o software seja livre. E a maioria dessas ferramentas que eu mostrei para vocês no quadro,
são ferramentas proprietárias. Isso significa o quê? Que a instituição precisa comprar as licenças de uso e que geralmente nessas ferramentas de BI são muito caras. Então, para atender essa necessidade institucional, adotou-se a ferramenta Pentaho. Então, a ferramenta Pentaho é uma solução de BI, só que ela tem uma versão dela que é livre. Então, o Pentaho ele é um conjunto de programas de BI. Ele é software livre e diversos profissionais no Brasil e no mundo usam. Aqui no Instituto, nós utilizamos a versão Pentaho Community Edition 5.3, mas existem duas versões, a versão Enterprise e a versão Community. Qual é a diferença de uma para outra? A diferença é que na versão Enterprise, que é uma versão paga da Pentaho, contém outras ferramentas para Business Intelligence que a versão Community não tem, mas daí se você tiver desenvolvedores para fazer essas ferramentas, não vai ter problema. A versão Community vai fazer a mesma coisa que a versão Enterprise também faz. E é exatamente isso que é feito aqui na instituição. O IFRO tem analistas de TI, inclusive eu sou um deles, mas eu não sou o único, que trabalham nesse sentido, de desenvolver ferramentas para que possa ser gerada essa informação de decisão estratégica para a instituição. E quem que usa esse tal de Pentaho, essa ferramenta de BI? No mundo temos aqui exemplos como a Nasdaq, o Grupo Telefônica, a Caterpillar, a OLX. São empresas que no mundo elas têm muita informação. Por exemplo, a Nasdaq, ela faz o controle de bolsa de valores, então transações financeiras envolvidas. Então eles utilizam essa ferramenta de Business Intelligence para fazer o controle dos dados de transações financeiras. Um exemplo assim mais prático do nosso dia a dia é da OLX, que é aquele site de compra e venda. Então, por exemplo, se você entra no site da OLX e pesquisa lá que você quer comprar um tablet, e aí ele vai mostrar um monte de opções para você comprar, mas se você sair do site da OLX e começar a navegar aleatoriamente na internet, vão começar a aparecer propagandas de tablet para você, apontando o site da OLX. Como é que eles fizeram isso? Eles utilizaram uma ferramenta de Business Intelligence para capturar o seu interesse e, com base nessa informação, eles ficam divulgando propagandas do seu interesse quando você está navegando na internet. E no caso da OLX, ela utiliza o Pentaho, que é essa suíte de programas de BI, para exatamente fazer isso. Capturar essa informação, tratar e apresentar para você de uma forma atrativa, fazendo com que você procure e compre os produtos do seu interesse. Então veja como essa área de BI ela é uma área assim que ela pode te levar a vários caminhos. Mas aqui no Instituto nós utilizamos para gerar informações estratégicas para a instituição. No Brasil, existem empresas que usam além do Instituto Federal? Sim. Por exemplo, a Itaipu, que é aquela usina binacional, a Globo.com, o SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Todas essas instituições, que são grandes instituições, fazem uso de um ou de algum módulo do Pentaho para gerar informação de negócio, informação que é necessário para a sua decisão estratégica. Então vejam que essa ferramenta, essa solução de Business Intelligence, ela é usada por diversas empresas no mundo. Felizmente, nós também começamos a utilizar aqui no Instituto, que vai facilitar para os gestores terem as informações que eles precisam. E o que dá para fazer com a ferramenta de BI, com o Pentaho? Então é possível fazer análises, estabelecer diagnósticos, desenvolver relatórios, fazer painéis e mapas. E como é que funciona esse processo? Ele é dividido em 3 fases. Eu vou até aqui dividir para ficar fácil para vocês entenderem. Então a primeira fase é a fase que nós chamamos de ETL, que consiste em extrair dados de diferentes fontes. Por exemplo, aqui nós temos arquivos de texto,
planilhas, um banco de dados, enfim. Na fase de ETL, o que acontece? Utilizando essa ferramenta, o analista vai consultar diversas fontes que são utilizadas por diversos sistemas. Então, por exemplo, aqui no Instituto temos vários sistemas. Então, é feita a coleta de dados desses sistemas. Esse dado é extraído, ele é trabalhado, transformado, e ele é dado carga, ou ele é armazenado em algum lugar. E que lugar é esse? Que é a fase 2. Esse dado ele é armazenado num Data Warehouse. O que é esse Data Warehouse? Esse Data Warehouse é um armazém de dados. Então, os dados de diferentes sistemas de informação são armazenados nesse armazém de dados, ou nesse super banco de dados, vamos usar assim uma terminologia mais simples. E os dados são todos armazenados ali. Esses dados são consolidados. Em seguida vem a fase 3, que é a fase onde permite a análise desses dados e também a mineração desses dados para que quem utilizar os dados armazenados, os dados que estão no armazém, eles possam ter um sentido para quem for utilizar o sistema de BI. E para fazer o ETL é utilizada essa ferramenta aqui, que é o Pentaho Data Integration. Aqui tem uma tela, como vocês podem perceber, ela é uma ferramenta visual. Então, por meio dessa ferramenta, do Pentaho Data Integration, é possível visualmente você acessar diversos bancos de dados, e esses bancos de dados podem ser diferentes, por exemplo, ele pode ser um banco de dados MySQL, pode ser um banco de dados Oracle, pode ser um banco de dados Postgres, pode ser um arquivo de texto, uma planilha Excel. Então, com essa ferramenta eu posso acessar diferentes fontes de dados, eu posso transformar esses dados e depois armazenar, como eu já mencionei, no armazém de dados. A principal função dessa ferramenta é exatamente fazer o ETL, que é a extração, transformação e carga, né, que está no inglês, Extraction, Transformation e Loading. Ou seja, você extrai o dado de algum lugar, transforma e depois carrega no seu armazém de dados. Depois disso, utiliza-se uma ferramenta chamada Pentaho Schema Workbench, que é para criar e fazer os deploy dos cubos no servidor de BI. Aqui nós temos uma imagem que ilustra bem isso. Então aqui a gente tem um cubo e as informações do cubo. Essa ferramenta ela é drag and drop, então eu posso pegar e arrastar e ele vai fazer todos os cálculos que forem necessários. Então, para eu gerar uma informação, eu não vou ter mais tanto trabalho, eu não vou precisar ficar manipulando várias planilhas. Por exemplo, eu quero saber quantos professores tem no Instituto Federal. Eu não vou precisar ligar lá para a moça do RH para ela me dizer quantos professores tem. Eu vou conseguir fazer isso de uma forma mais fácil, utilizando uma ferramenta de BI. É claro, esse é um exemplo, mas poderia ser vários cenários. Depende, é claro, daquilo que você precisa, da sua área de negócio. Seja a área acadêmica, a área financeira, a ferramenta de BI, o objetivo é você carregar esses dados e com esses dados fornecer algum valor para quem está solicitando. Também é possível fazer relatórios. E você, no Pentaho, utiliza uma ferramenta chamada Report Design. Como vocês podem ver, também é visual. E por meio dessa ferramenta, vocês podem acessar o armazém de dados e criar relatórios. E por último, cria-se os dashboards, que são os painéis. Então, como vocês podem ver aqui, é um painel, um dashboard com gráficos. O interessante desses dashboards é que eles são gráficos interativos. Eles não são gráficos fixos, estáticos. Você, quando clica nos gráficos, eles têm animações, eles têm detalhamento de informação. Então, esses dashboards ajudam a você ter uma visão macro, mas também uma visão um pouco mais detalhada daquela informação que você precisa. E no Pentaho, esses dashboards, esses painéis, eles são web. Então, os gestores podem acessar
qualquer painel de qualquer dispositivo. Pode ser num computador, num notebook, num tablet e até mesmo no smartphone. Então isso facilita para eles terem a informação que eles precisam onde eles estiverem. E isso vai facilitar, com certeza, eles terem a informação para tomar decisões que são relevantes para a instituição. E por último, tem o Pentaho BI Server. Nós estamos falando aqui sobre as partes, né? Ele é um servidor de BI e ele permite acesso às análises, aos relatórios e aos dashboards por meio de uma interface web. Ele tem segurança embutida e um sistema de notificações. Também ele possui um agendador de tarefas e, é claro, ele é a interface de acesso ao usuário final. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma tela do BI Server. Aqui a gente está vendo um dashboard que tem um gráfico e um dashboard que tem um mapa. Então, tendo isso em base, sabendo que para gerar Business Intelligence você tem uma ferramenta disponível que é software livre e que pode ser usada, a instituição, o IFRO, por meio da DGTI, iniciou então o processo de desenvolvimento de uma ferramenta chamada Painel de Indicadores. Qual é o objetivo dessa ferramenta? Coletar os dados dos sistemas disponíveis no Instituto, armazenar eles num armazém e gerar essas informações que são necessárias para a tomada de decisão. Aqui no quadro nós temos então o painel no centro, os sistemas que foram alvo da coleta dos dados, que são o sistema acadêmico, alguns sistemas que o Instituto acessa e manda informação para o governo federal, e também os sistemas administrativos. O projeto ele está com 8 meses, ele ainda está em desenvolvimento, embora já tenha informações em produção. Agora, quem utiliza esse sistema de Business Intelligence? Os gestores, a gestão superior da instituição, o reitor, aqueles que dirigem a instituição, os pró-reitores, os diretores gerais dos campos e os diretores sistêmicos. Então, são as pessoas, quem vai acessar o painel de indicadores? São as pessoas que têm o poder de decisão na instituição. Então, as informações que serão apresentadas para eles, coletadas dos diversos sistemas, vão apresentar indicadores que ajudarão eles a tomar decisões sobre, talvez, como se vai precisar contratar mais professores, mais técnicos, mais pessoas para trabalhar, talvez, aqui no EAD. Então, essas informações estão nesse sistema que fica disponível para os gestores da instituição tomarem decisão com base nessas informações. E como ele foi feito? Então, as fases foram essas. Foram feita a análise, com base nessas análises foram feitas as definições do projeto, daí foi feita o ETL, que é aquele passo que eu falei, de extração, transformação e carga. Foram criados os cubos analíticos para se fazerem as análises dos dados e, finalmente, os dashboards, os painéis com as informações. Aqui eu tenho uma tela do PDI, do Pentaho Data Integration, de um ETL que realmente foi feito por nós. Então aqui a gente tem a entrada do dado e todas as transformações que foram necessárias até a gravação final do dado. Então, como vocês podem observar, realmente a ferramenta ela é visual, ela facilita. Nesse caso, se você for acessar um banco de dados que utiliza SQL como linguagem padrão, então você vai fazer um script em SQL que vai ler os dados lá do seu banco de dados origem, que pode ser uma tabela, várias tabelas, uma visão do seu banco de dados. Você vai transformar esses dados e vai armazenar ele lá no seu armazém de dados, no Data Warehouse. Depois que fizemos isso, nós disponibilizamos o BI Server, que aqui é a tela de acesso ao BI Server, com usuário e senha. E quando os usuários acessam, eles têm, então, indicadores, eles têm informações sumarizadas, como, por exemplo, de matrículas, indicadores que são da rede federal e mapas. Então, ele já tem essas informações apresentadas em gráficos
como vocês podem ver, esse é um gráfico de matrículas por curso. Outra informação que eles também podem ter, quantas matrículas eles têm em cada campus. Então aqui eles conseguem ver numericamente nos gráficos quais são a quantidade de matrículas por campus. Também por modalidade, pessoas que fazem cursos técnicos, curso bacharelado. Então, com esse painel, eles conseguem visualizar de forma macro, de forma total, a instituição e o andamento dos cursos aqui do IFRO. E isso facilita muito para que eles possam decidir sobre questões futuras da instituição. Tem outros painéis, como por exemplo, aqui no mapa, eles conseguem ver a área de cobertura da instituição, ou seja, em quais municípios o IFRO está presente, em quais municípios aqui que não está pintado ainda precisa o IFRO atingir, ou quais são os municípios que já têm alguma unidade ou que tem um polo. Então aqui nesse mapa que a gente viu no quadro, tem lá a cidade onde você está estudando. Então eles conseguem saber em que cidade há polo EAD, onde há campus, e isso facilita também a tomada de decisão. Aqui é um outro exemplo de um outro painel com os quantitativos de servidores. Por exemplo, servidores aqui é por faixa etária, aqui é por sexo, aqui é quantos dependentes cada servidor tem. Ou aqui é um gráfico de contratação de professores, né? Quantos professores temporalmente, por ano, foram contratados, que é essa linha de baixo, e o total. Então aqui eu tenho, eles conseguem ver essa informação ano a ano. Esse ano eu contratei 10 professores, mas eu precisaria ter mais. E eu tenho esse total. Então isso facilita muito para eles tomarem a decisão, que são importantes aqui. Talvez você pense, mas você está falando só do IFRO, né? Mas essa mesma ferramenta poderia ser usada por vocês, depois que vocês se formarem e forem trabalhar nessa área, fornecendo informação para algum negócio. Você vai oferecer serviço para uma empresa que mexe com financiamento de veículos. Você pode gerar indicadores para aquela empresa. Eu vou cuidar de uma rede de supermercados, eu quero saber a evolução de vendas por ano. Então você pode coletar essas informações e apresentar esses dados para as pessoas que são as responsáveis por esse negócio. Então você pode fazer várias coisas utilizando essa ferramenta de BI, que vai facilitar, com certeza, para aqueles que estão lá na ponta. Aqui tem outro exemplo, por exemplo, professores por disciplina, por titulação e etc. Como vocês podem observar, por meio dos dashboards, é possível ter várias outras informações relacionadas à instituição. Aqui temos um cubo analítico. Então aqui a gente tem, nesse exemplo, nessa consulta, a quantidade de alunos por campus, quando iniciaram e o tipo de curso. Então aqui a gente pode observar as quantidades de alunos para cada tipo de curso e para cada ano. Então, esse tipo de informação, com certeza, vai ajudar os gestores. Quais têm sido os resultados de se utilizar essa ferramenta? Tem ajudado no planejamento das contratações, nas capacitações, no acompanhamento dos alunos e nos indicadores de desempenho. Também, esse projeto tem sido referência para outras instituições. Outros institutos federais já mostraram interesse em utilizar essa ferramenta e ela também foi apresentada ao CONIF, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais. Então, outras pessoas de outros institutos, de outros estados, também já manifestaram algum interesse em utilizar uma ferramenta semelhante à nossa. Isso é muito positivo, porque mostra que a nossa instituição está um passo à frente na adoção de novas tecnologias para facilitar a gestão, seja da nossa instituição, e que vai refletir diretamente nos alunos, na formação, na qualidade do ensino, que isso é muito importante para todos, seja para os servidores, sejam para os alunos que estão estudando no IFRO.
qual é o futuro desse projeto? Então, conseguir fazer esse tipo de análise, conseguir prever situações que vão fazer com que alunos desistam de cursos. Também ter um controle das frequências, saber quem está faltando todo dia. Essa informação ela é muito interessante para quem está lá no polo, no campus, saber se o aluno está frequentando a aula regularmente. E se não está frequentando, por quê? O que está motivando? Então, ter esse controle mais fácil, de uma maneira apresentável, amigavelmente, com certeza facilita para quem está gerenciando algum setor, algum departamento, para agir de maneira proativa e trazer resultados, com certeza, para a instituição. E isso vai gerar informações também para a gestão, para a extensão e assistência social e para a pesquisa. E, futuramente, trabalhar no modelo com base em indicadores de desempenho, que a própria instituição vai desenvolver seus próprios indicadores. Agora, para os projetos de BI terem sucesso, o que é necessário? Primeiro, pessoas capacitadas para trabalhar com BI, ou com Business Intelligence. Também ter pessoas da área de negócio engajadas e envolvidas no processo. E investimento contínuo em capacitação especializada, seja em governança, em BSC ou BI, e principalmente apoio da gestão superior nos projetos. Porque não adianta você desenvolver uma ferramenta que vai trazer esse tipo de resultado se as pessoas que tomam decisão não tiverem interesse nesse tipo de informação. Então, o apoio da gestão superior é muito importante para que a ferramenta seja de fato utilizada e gere os resultados esperados. Era isso, eu quero agradecer a todos, viu? Acredito que vai ficar aberto aqui o espaço para alguma pergunta, algum questionamento. Fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, mandar aqui informações para a professora Sara. Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso, gente. Vamos dar um intervalinho bem rápido para vocês e a gente na volta vai responder as perguntas que porventura surgirem, né? E aí registre sua participação, coloque aí se de repente, o que esse conhecimento que o professor Elias passou, o que ele veio agregar ao nosso conhecimento, de repente, eu não sabia nada disso, é a primeira vez que eu ouço falar, né? Nunca nem tinha pensado que teria essas ferramentas de inteligência de negócios. Como é que eu posso? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei interessada. Que maravilha a reitoria, o Instituto Federal, ter mecanismo, ter ferramentas para de repente controlar não, mas no sentido de acompanhar a sua frequência, né? Para a gente, enquanto coordenação de curso, o que leva o aluno a desistir do curso, ou o que leva o aluno a faltou 2 aulas seguidas, será uma doença de saúde, isso, aquilo? Então, assim, ter mecanismo que possa a reitoria, os gestores que estão à frente do Instituto Federal, ter um mecanismo para tomar decisões e começar a agir, ok? Então, rapidinho, um intervalo bem rápido, na volta a gente responde se tiver dúvidas, ok? Estamos de volta, né? Bem rapidinho esse intervalo, só para vocês tomarem uma água. Então, gente, como nós não tivemos dúvidas, né, enviadas pelos polos, nós estamos finalizando a nossa palestra por hoje. Amanhã trago aí o convite, né, essa motivação para que você venha, você que é aluno da turma de 2014, convide aí a comunidade em geral, as pessoas que você conhece na sua cidade, que tem interesse, né, não precisa ser nem da área de informática, mas que de repente tenha interesse ou trabalhe em algum órgão público, que sabe de alguém que tem, traga também para que juntos possamos fortalecer a nossa área de TI, da tecnologia da informação, e que vocês comecem a criar um network, né? Aí na sua cidade. Esse é um importante
meio, é um importante momento que a gente tem para reunir as pessoas que trabalham com TI, para saber, de repente, eu e o professor Elias, nós estávamos trocando figurinha no sentido de que, poxa, quantas pessoas tem lá no trabalho dele que eu conheço ou que eu já ouvi falar, pessoas que exercem um ótimo trabalho na área de informática, e aquele profissional que ele é diferenciado, todo mundo sabe o nome dele, né? Pelo menos aqui na cidade de Porto Velho é assim. As grandes referências a gente sabe, pelo menos já ouviu falar, e gostaria de estar perto de uma pessoa como essa, porque a gente vai realmente tendo conhecimento. Se você não sabe, é um importante meio para começar a saber e estar no meio de pessoas da área da informática. Agradeço a participação de vocês por hoje. Não esqueçam, né, que as aulas tanto da professora Naira como do professor Rousseau vão estar disponíveis no AVA, a correção da atividade também. Agradeço muito o professor palestrante, professor Elias, que também já foi professor do curso de vocês, né? Ele tanto assistente como formador. Minha boa noite e fiquem com Deus. Amanhã a gente tem mais. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, eu espero que vocês possam ter usado esse conhecimento para, com certeza, tirar algum proveito e que vocês possam usar isso no futuro, na área de formação de vocês. Aqui no quadro vai ficar o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail, tiverem alguma pergunta ou quiserem saber alguma dica, fiquem à vontade, eu vou estar à disposição aí. Muito obrigado e boa noite para vocês.